Como fazer uma bomba de fumaça? Usando bolas de ping-pong. Junte 3 ou 4 bolas de ping-pong de celuloide. Para este método, você vai precisar de algumas bolinhas de ping-pong. As bolas são feitas de nitrocelulose, um composto altamente inflamável usado no celuloide. Uma bola será a bomba em si, ao passo que as outras serão cortadas e enfiadas dentro da primeira bolinha para aumentar a fumaça. Na hora em que você acender a bomba, use bolas da mesma cor. A cor escolhida afetará diretamente a tonalidade da fumaça. É essencial que as bolinhas sejam de celuloide e não de plástico. As bolas de plástico são brilhantes e fáceis de dobrar, ao passo que as de celuloide são mais duras e opacas. Abra um furo em uma das bolas com uma faca ou uma furadeira. Escolha uma das bolinhas e faça um furo nela. Segure-a firmemente sobre uma superfície plana, entre o dedão e o indicador, e faça pressão no material com uma faca ou uma furadeira até abrir um buraco. O furo vai servir para você enfiar as outras bolinhas. Corte as outras bolas em pedacinhos e enfie-as no buraquinho da primeira bola. Com uma tesoura afiada, picote bem as outras bolinhas de ping-pong. Pode ser que você precise furá-las com uma faca ou uma furadeira. Primeiro, para abrir espaço para a tesoura, os pedacinhos devem ficar pequenos o suficiente para caber no buraco da primeira bola. Enfie-os no furinho até a bola ficar completamente cheia. Enfie a ponta afiada de um lápis no buraco e enrole com papel alumínio. Pegue um lápis e espete a parte afiada dentro do furinho da bola que você acabou de encher. É bem possível que o lápis não consiga ir até o fim devido aos pedacinhos das outras bolas. Não se preocupe. Basta que a pontinha do lápis esteja em contato com a parte externa da bola. Em seguida, corte um pedaço de 15 cm por 15 cm de papel alumínio. Coloque a bolinha no centro do papel e embrulhe-a bem apertadinha junto com o lápis, deixando o formato da bomba bem demarcado. O lápis serve apenas para criar um molde para papel alumínio. Não é necessário cobri-lo completamente. Deixe um buraquinho na ponta espetada do papel alumínio para que você consiga remover o lápis. Quando acabar, tire o lápis de dentro do embrulho. Segure o lápis pelo lado da borracha e, com cuidado, puxe-o para fora do embrulho. Quando terminar, veja se o formato do papel alumínio permanece intacto. A pontinha vai servir de chaminé para a fumaça depois que você acender a bomba. Leve a bomba para um local a céu aberto. Jamais acenda uma bomba de fumaça em um lugar fechado. Além do risco de incêndio, você ainda pode acabar inalando fumaça. A nitrocelulose presente nas bolas de ping-pong pode ser tóxica se inalada. Leve a bomba para uma área externa e coloque-a na grama, longe de pessoas e animais. Acenda uma chama debaixo da bolinha embrulhada com papel alumínio. Segure a bomba de fumaça pela parte superior e, com um isqueiro, acenda uma chama logo abaixo dela. A fumaça vai começar a sair pelo furinho da bola, subindo pela chaminé formada pelo lápis. Jogue a bomba e observe a fumaça saindo. Assim que a bomba começar a soltar fumaça, jogue-a ou coloque-a no chão. Afaste-se rapidamente. Fique a alguns metros de distância para não inalar a fumaça tóxica.
Caso comece a sentir um cheirinho estranho, afaste-se mais um pouco. Usando nitrato de potássio e açúcar. Reúna os materiais necessários e vista o equipamento de proteção. Você pode fazer uma bomba de fumaça com uma simples mistura de açúcar com nitrato de potássio. Quando misturados e derretidos, os dois ingredientes formam um composto inflamável, que produz fumaça quando em contato com o fogo. Você também vai precisar de uma frigideira de ferro fundido e de bicarbonato de sódio. Uma colher de sopa, 15 ml, de bicarbonato vai fazer com que a fumaça dure mais. Para se proteger, ponha luvas de borracha, óculos de proteção e uma máscara respiratória com filtro para não inalar a fumaça. Escolha uma frigideira velha, que você não use mais para cozinhar. A mistura de nitrato de potássio pode danificar o material, também conhecido como salitre. O nitrato de potássio pode ser comprado em lojas de jardinagem ou pela internet. É essencial que você use o equipamento de proteção. O nitrato de potássio pode causar irritação se entrar em contato com os seus olhos ou com a sua pele. Quando inalada, a substância pode causar irritação nasal, espirros e tosse. Cubra uma ponta de um rolo de papel higiênico com fita adesiva. Antes de fazer a mistura de nitrato de potássio, prepare um rolo de papel higiênico. Ponha 2 pedaços de fita adesiva sobre um dos buracos para tampá-lo e prenda-os com um pedaço mais longo, enrolado ao redor da base do rolo. Isso vai impedir que a mistura vaze quando você a despejar dentro do tubo. Misture o nitrato de potássio com o açúcar refinado em uma frigideira de ferro fundido. Despeje 3 colheres de sopa, 45 ml, de nitrato de potássio e 2 colheres de sopa, 30 ml, de açúcar dentro de uma frigideira de ferro fundido e misture com uma colher até ficar uniforme. Aqueça a frigideira em fogo médio-baixo por 15 minutos. Mexa a mistura no fogo constantemente até ela derreter. Ao se caramelizar, o açúcar ficará com uma coloração preta ou amarronzada, assim como com uma consistência grossa e gosmenta, como caramelo derretido. Tome cuidado para que a mistura não passe do ponto e não pegue fogo. Caso ela comece a soltar fumaça, abaixe o fogo imediatamente. Adicione uma colher de bicarbonato de sódio para que a bomba queime mais devagar. Este passo é opcional, mas você também pode acrescentar uma colher de bicarbonato de sódio à mistura antes de tirá-la do fogo. O bicarbonato vai deixar a reação química mais moderada, fazendo com que a bomba queime um pouco mais devagar. Despeje a mistura dentro do rolo de papelão. Apague o fogo e, com uma colher, transfira o máximo da mistura que conseguir para dentro do tubo. Seja rápido para que ela não endureça. Use um funil para facilitar o processo ou coloque a mistura em um saquinho plástico. Corte fora uma das pontinhas e esguiche-a dentro do rolo. Quando acabar de despejar a mistura dentro do tubo de papelão, aperte-a para que ela fique compacta. Do contrário, a fumaça não sairá uniformemente quando você acender a bomba. Insira um fusível visco no tubo com a mistura ainda mole. O fusível visco é um tipo de pavio muito usado em fogos de artifício. Corte, no mínimo, 7,5 cm do pavio e enfie-o em uma ponta do tubo, até o meio, atravessando a mistura.
Deixe pelo menos 2,5 centímetros do pavio para fora para que você consiga acendê-lo. Deixe a mistura esfriar e endurecer. Ponha a mistura para descansar em um local arejado para que ela esfrie e se solidifique, o que deve levar aproximadamente 1 hora. Leve a bomba para um local a céu aberto. Coloque a bomba em um lugar a céu aberto, longe de prédios, árvores, pessoas e animais. Jamais acenda uma bomba de fumaça dentro de casa. As bombas de nitrato de potássio queimam com bastante força. Acenda-a sempre em um lugar aberto e vazio para evitar riscos de incêndio. Acenda o pavio e curta a sua bomba de fumaça com um isqueiro. Acenda a pontinha do pavio. Afaste-se rapidamente para não se machucar nem inalar a fumaça. A bomba vai produzir uma nuvem de fumaça grande e escura, fazendo uma bomba de jornal. Abra uma bolsa de gelo com nitrato de amônio. As bolsas de gelo podem ser encontradas em qualquer farmácia e costumam conter nitrato de amônio, um ingrediente comum em fertilizantes para jardins, assim como o nitrato de potássio. O nitrato de amônio pode ser misturado com outros ingredientes para fazer explosivos. Com uma tesoura, abra a bolsa de gelo. Remova o pacote de água e jogue-o fora. Despeje os grãos de nitrato de amônio dentro de um balde. Depois que a bolsa estiver aberta e que você tiver removido a água, vire o nitrato de amônio dentro de um balde ou de uma panela grande. Use luvas para manusear os grãos. O nitrato de amônio não é assim tão tóxico, mas, caso entre em contato com a pele, deve ser removido e lavado imediatamente. Lave bem as mãos com sabonete líquido quando terminar de manusear a substância. Adicione água aos pouquinhos até dissolver os grãos. Use água da pia ou de uma mangueira. Adicione um pouquinho de cada vez e gire levemente o balde para dissolver o nitrato de amônio. Pare de colocar água quando todos os grãos estiverem dissolvidos. A solução deve ficar bem concentrada. As bombas podem acabar nem soltando fumaça se você exagerar na água. Dobre 10 folhas de jornal velho em quadradinhos. Dobre as folhas ao meio na vertical. Em seguida, dobre-as novamente, levando a parte superior até a inferior. Assim, as folhas vão caber direitinho no balde e ficarão bem mais fáceis de manusear. Dê preferência para jornais velhos. Os jornais novos possuem uma camada de cera que faz com que eles não queimem tão bem. Mergulhe as folhas individualmente na solução de nitrato de amônio. Coloque as folhas uma a uma na solução e agite-as até elas ficarem encharcadas. Deixe-as de molho na solução por, pelo menos, 30 segundos. O jornal molhado vai ser bem frágil. Tome cuidado para não rasgá-lo. Desdobre as folhas e coloque-as para secar no sol. Ponha-as em uma garagem ou em qualquer outra superfície de concreto. Abra bem as folhas em um local ensolarado para que elas sequem completa e uniformemente. Caso viva em um lugar com muito vento, coloque pedras ou outros objetos pesados sobre as pontas das folhas para que elas não voem. Elas estarão no ponto quando você conseguir levantá-las do concreto sem dificuldade. Junte as folhas secas e enrole-as. Depois que o jornal estiver completamente seco, empilhe as folhas e enrole-as a partir de uma das pontinhas. Prenda o rolinho com um barbante. Tome cuidado para não apertar demais as folhas.
Assim como para não deixar o barbante frouxo demais. Você pode fazer bombas de diferentes tamanhos e comprimentos. Para isso, corte as folhas de jornal. Rasgue-as ao meio ou deixe-as inteiras antes de enrolá-las. Leve a bomba para o lado de fora e acenda um dos lados com um isqueiro. Agora que a bomba está pronta, leve-a para um local a céu aberto e, com um isqueiro, acenda uma das pontas das folhas. O jornal vai começar a soltar nuvens de fumaça de ambos os lados.